Para quem está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Thaís Bilhalba, eu sou mentora de mulheres empreendedoras e eu oriento elas a viverem uma vida mais completa, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, organizando, otimizando a sua rotina através da conquista de objetivos. Então, a gente sempre tem que trabalhar em prol de viver o próximo nível da vida, de viver cada vez melhor. Então, sejam muito bem-vindos. Exatamente. Antes de eu liberar para tu te apresentar e a gente começar a aprofundar o assunto, eu quero te dar parabéns pelo teu dia. Tu estudou muito, trabalhou muito para estar aqui hoje com a tua autoridade, com a tua especialidade, trazendo esse conteúdo para a gente, e isso transforma a vida das pessoas. Às vezes é uma semente que tu planta que no próximo almoço, caso vocês já tenham servido o prato de vocês, no próximo almoço a gente já vai repensar porque vai lembrar do que tu disse. Então, muito obrigada por ter escolhido essa profissão. E nos complementamos pela alimentação, pela qualidade de vida e também pelas ferramentas que eu vou indicando no meio da conversa e unindo os nossos assuntos para agregar mais na vida de vocês. Então, muito obrigada. Parabéns, comemora hoje. Obrigada. Boa tarde, então. Eu sou a Daiane Mercoles, sou nutricionista, já formada há 1 ano e meio, mais ou menos. Faço atendimento desde o momento que eu me formei. Sou graduada pelo IPA. O nicho que eu trabalho hoje, eu trabalho com mulheres. O meu foco é trabalhar com mulheres e a parte de comportamento alimentar. É uma parte que eu gosto muito, eu acho que é uma parte muito importante. Na verdade, eu acho que o principal hoje em dia é a gente trabalhar o comportamento, né? O comportamento, ela faz toda a diferença em relação à alimentação. Então, é isso, eu gosto muito, muito dessa área. Tenho uma especialização também em saúde da mulher. Então, meu foco é sempre trabalhar com as mulheres. Perfeito. E o que tu está trazendo hoje sobre comportamento, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente foca, de novo, né? E eu entendo assim também as minhas clientes. A gente acaba focando na ferramenta, quando na verdade é a mentalidade que a gente tem que desenvolver. Semana passada eu fiz uma palestra sobre rotinas inteligentes. E a gente remete a rotina inteligente ao uso de ferramentas. Quando na verdade é a pessoa que usa as ferramentas, é a pessoa que está por trás da ferramenta que precisa ser estratégica e inteligente. E na alimentação eu acredito que isso também aconteça. Às vezes a gente se priva do docinho, do açúcar, do suco ou de alguns luxos na rotina, porque acredita que só a técnica do que a gente escuta aleatoriamente por aí é que vai impactar, quando na verdade é a mentalidade a ferramenta, ela ajuda, né? Ferramenta sempre ajuda, ela é um auxílio. Mas se o comportamento não mudar, não vai resolver. A ferramenta não vai fazer milagre. Gente, como o assunto é profundo, eu anotei aqui algumas questões para trazer para a nossa especialista para aproveitar o máximo dela. Então, assim como eu me preparei, eu quero que vocês perguntem. Coloquem aí nos comentários, por exemplo, olhem para o prato de vocês agora. Eu fiz um reels, Daiane, agora, dizendo olhem para o prato de vocês para a gente entender por que a gente escolhe o que escolhe. Se a gente está, de fato, se posicionando para cuidar da saúde com as nossas escolhas, se a gente só está querendo emagrecer, manter a forma, ou se a gente está matando a fome, ou se a gente está despejando ali algum sentimento, alguma frustração, alguma coisa que aconteceu de manhã e que a gente ainda não resolveu, não trabalhou e acaba, né, falando sobre alimentação como uma válvula de escape, né, nessa escolha que a gente faz. Como o nosso assunto hoje é produtividade também, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre os alimentos que tornam a gente improdutiva. Assim, por exemplo, nas escolhas que eu fiz no prato, e aí quem está assistindo a gente vai poder olhar o prato agora e entender. Que alimentos que tornam, que a gente acaba escolhendo, às vezes por impulso, e que tornam a gente mais improdutiva na parte da tarde, com aquele sentimento arrastado, aquele sentimento de cansaço. Por exemplo, a polenta. Eu amo polenta, guria, até de sobremesa. Então, às vezes eu percebo que isso pode ser um pouco pesado para mim, mas nada melhor do que tu para falar, né? Sim, geralmente são os alimentos que a gente costuma chamar de alimentos com índice glicêmico alto. Então, são aqueles carboidratos refinados. As coisas que a gente está acostumado ali comer durante o dia, porque é cultural também, né? O pão,
são as farinhas brancas, tudo que vem da farinha branca ali, o pão, o macarrão, bolo, bolacha recheada, o arroz branco, o docinho, aquele famoso docinho, os fast foods. Então, a gente pode notar que esse tipo de alimento, geralmente, depois que a gente come eles te dão aquela sensação de cansaço, né? Te dá aquela coisa assim, depois do almoço, assim, nossa, que sono, eu só queria tirar um soninho agora depois do almoço. Muito, muito bem lembrado do soninho. Sempre que o soninho reflete essa alimentação mais pesada, mais consistente que a gente come, Não. ou o sono pode fazer parte da rotina como um momento, né, de retomada de energia? Sim, nem sempre a gente tem esse sono depois do almoço pela questão da alimentação. Pode ser o sono durante a noite, né? Porque ele não tá um sono reparador de fato. Então, chega ali no meio do dia, dá aquele cansaço, bate aquele cansaço, aí às vezes já mistura com alimentação, né? Já come um carboidrato refinado, já não dormiu bem de noite. Pode ser a questão também de deficiência de vitaminas, né? Muitas deficiências de vitaminas hoje, elas são confundidas com sintomas de depressão. E isso é um caso muito sério. Então, façam exames, né? Façam exames de vitaminas, é muito importante. Vitamina B12 e vitamina D, os sintomas da deficiência delas, os sintomas são iguais da depressão. E muitas vezes, quando vai no médico, eu costumo falar que o médico, nenhum preconceito com o médico, porque a gente precisa deles, né? Mas os médicos, eles costumam tratar o sintoma e não a causa. Então, às vezes, tu chega com esse tipo de sintoma e eles já levam para um lado de uma depressão, uma ansiedade, e aí já tem a questão de dar um remédio e vamos curar com isso. E nem sempre é. E eu tive caso na família da minha avó, que realmente ela estava com sintomas assim, e tratando como depressão sempre, até que eu disse, não, vamos fazer exame de vitaminas e tudo, e realmente a vitamina dela estava muito baixa, suplementando ali, porque ela já é idosa, tudo, a vitamina dela subiu e ela ficou super bem. Então, isso é uma coisa para se cuidar também. Esses sintomas assim de cansaço, de sono, que parece uma depressão, pode ser uma falta de vitaminas também. A falta de energia, tu acha que também caracteriza, já compõe esses sintomas? Porque às vezes a gente dorme um pouquinho depois do almoço, mas acorda revigorada. Ou às vezes fica com aquela sensação arrastada depois, parece que não pensa rápido. Sabe a mesma agilidade da manhã? Quando tu acorda revigorado, provavelmente é porque o teu sono da noite não foi reparador. Então, tu dorme aquele soninho ali depois do almoço e ajuda. Mas quando ele tem uma outra fonte, esse sono, como uma falta de vitamina, tu vai deitar ali depois do almoço, vai almoçar, vai acordar, no caso, e vai continuar com aqueles mesmos sintomas. Então, essa falta, até a falta de produtividade, o cansaço mental que a gente tem, às vezes a gente se sente muito cansado, não é o cansaço físico, né? É o cansaço mental. E vem muito da falta de vitaminas. Então, de muitos nutrientes que a gente deixa de comer, né? Que a gente precisa também fazer exame de sangue para ver como está a situação. Em alguns casos é necessário suplementar sim, né? Dependendo da situação que está, é necessário suplementar. Mas essa falta de produtividade, falta de energia, esse cansaço é muito sim de falta de vitaminas. E tu sabe, uma coisa que eu estava falando agora e eu me lembrei de uma coisa que é muito básica também e que pode trazer a sensação muito presente. Tem dias que eu tô com uma baixa energia ou até com dor de cabeça e eu percebo que é só a falta de água. Quem de vocês aqui levanta a mãozinha? Olha aí, ó. Ah, que legal. A minha garrafinha eu tomei todinha antes de começar. Porque a Raquel Gross, que também aqui, né, tá sempre trabalhando com a gente, a nossa parceira, me ensinou a fazer uma conta para beber água, para saber quanto de água eu preciso beber. Então, fiz essa conta, resolveu o problema da energia. E tomar sol, isso também é energia. Quantas vezes a gente está meio cabisbaixo, acaba tomando sol? Então, a alimentação, ela funciona no mesmo sentido, na mesma conotação, com a mesma força. Porque a gente começa de dentro para fora. Né? A gente procura, às vezes, num caderno, uma ferramenta de produtividade master, procura num aplicativo, quando a gente precisa ter disposição para alimentar. O básico, né? O básico que precisa ser feito. É o que eu costumo sempre dizer para minhas pacientes. O básico, ele precisa ser feito. Aí não adianta a gente querer inventar, não adianta a gente querer coisas muito mirabolantes, coisas sensacionais, se a gente não faz o básico.
Então, eu sempre digo, uma coisa que eu levo sempre desde que eu me formei é que, para mim, né, a nutrição é um amor. Então, para mim, a nutrição ela é a prevenção, assim como ela é a cura. Então, É verdade. o ato de comer, às vezes, ele se torna muito do cotidiano, né? E as pessoas não prestam atenção no que elas estão comendo, o quanto a alimentação realmente pode tanto prevenir as doenças, como ela pode vir a curar muita coisa. E tu sabe o que me lembrou isso que tu disse agora? A gente não se dá conta do que está comendo, uma porque entrou no automático. Exato. Né? A gente sempre serve aquele mesmo pratinho, ou gosta de comer, hoje é dia de lasanha, lá no restaurante. Aqui nós nos organizamos com marmitinhas, justamente para ter a quantidade e o cardápio que a gente precisa para se manter. Mas antes das marmitinhas, eu comia o que tinha, ou comia o que me deleitava naquele momento. Hoje vamos comer um X. Hoje vamos comer um frango assado. Porque hoje eu tô merecendo. Isso, guria, essa história do merecimento acaba com qualquer rotina. Não é que tu não mereça, tu merece. Mas, antes de tudo, tu merece se cuidar. Tu merece ser bem tratada. Merece continuar vencendo, o merecimento, ele não precisa ser só na alimentação, né? O merecimento pode ser tu tirar um tempinho para pegar um sol, para te energizar com o sol. Pode ser tu ir no salão e fazer tua unha, que nem eu. É uma coisa que eu amo, que me faz muito bem. Tu pode ir fazer uma massagem, tu pode dar uma volta no parque. Só que as pessoas têm muito a questão do merecimento na comida, né? Porque hoje meu dia foi difícil, hoje meu dia foi estressante, então eu mereço. Mas quem sabe tu não merece tirar um tempinho ali para meditar, para olhar um filme, né? E não para levar para o lado da comida, né? Sim, mas que são os gatilhos que a gente dispara quando consome esses alimentos, né? O cérebro da gente entende, e aí eu quero trazer um pensamento para vocês, gente, que estão assistindo. Coloquem aqui nos comentários, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão instigando aqui, que é a oportunidade da gente usar especialista. O que acontece às vezes? E isso, que foi o que tu falou, é muito correto, acontece com muita gente e a gente não se dá conta. A gente deveria comemorar o que dá certo, o que a gente reconheceu que deu, que funcionou, que a gente superou. E isso, gente, pode ser detalhes no dia. Daqui um pouco, fazer um vídeo pode ser desafiador. Fazer uma live, como a gente está fazendo, pode ser desafiador. Fechar com um cliente pode ser desafiador. Sabe aquelas conquistas durante o dia? Que a gente vai tendo que diz, nossa, hoje eu arrasei. É isso que a gente tem que comemorar. E não tudo que deu errado. Porque daí isso se torna uma transferência de sentimento. Tu coloca na comida aquele sentimento, aquela frustração, e espera que aquilo resolva. Quando, na verdade, só vai fazer tu te sentir pior depois, né? Que a gente... É uma questão cultural também, né? A gente aprende ali desde criança que a comida ela é afetiva. Né? A comida, e realmente a comida ela tem um lado afetivo, né? Quem não lembra de uma comida da avó ou de uma comida da mãe, que aquilo te remete a um sentimento bom. Só que o lado afetivo da comida, ele acabou indo para um outro lado. Acabou indo para o lado do conforto. Né? As pessoas começaram a sentir muito conforto em relação à comida. Então começou a entrar a questão do merecimento. De, eu tive um dia ruim, então eu mereço comer. Mas eu vou comemorar alguma coisa, eu mereço comer. E tudo entra a questão do falso merecimento. Porque sim, a gente merece, mas a gente não precisa merecer com a comida. Até porque isso vai gerar um ciclo vicioso, né? A gente vai comer, aí tu vai comer demais, depois tu vai te arrepender, aquilo ali vai te gerar uma ansiedade, e essa ansiedade vai te fazer comer de novo, e aí tu vai entrar naquele ciclo que fica uma coisa infinita, né? Que para te sair dele, aí tu vai ter que olhar de fora e analisar outras questões. Exatamente. A Daia falou aqui, ó, a gente acaba não pensando e comemos o que dá vontade. Sim, então tem muitas possibilidades, tem muita coisa à disposição. E se a gente não tiver domínio próprio, não tiver reconhecendo os nossos sentimentos no momento da comida, no momento de servir o prato, e o restaurante, gente, uns detalhes para vocês aí. Eu trabalho com empreendedorismo e o restaurante, ele usa o tamanho do prato como referência para que o cliente se sirva mais ou se sirva menos. Então, muito cuidado aí. Assim como o mercado coloca aqueles produtos de impulso no caixa, o restaurante também tem esses gatilhos à disposição da comida, tudo para que tu acabe consumindo o que ele precisa que tu consuma. Então, muito cuidado. O Jean ali também falou
Vamos ver o que o Jean disse ali que eu perdi, Jean. Ah, eu amo a comida da avó. Né, Jean? A comida da avó. E tu sabe o que me traz essa tua frase, Jean? Quando a gente vai para o interior, eu tenho boa parte da minha família mora no interior. Quando tu chega para comer aquela mesa de recepção, Exatamente. tem salame, tem É a maneira queijo, que a gente usa para agradar as pessoas, né? A comida a gente usa muito para agradar, e eu sempre digo isso, que eu amo cozinhar, tenho paixão por cozinhar, então eu gosto muito de cozinhar para as pessoas que eu amo. E isso para mim é uma forma de demonstrar carinho. E a gente aprende muito isso, né? É por isso que tem essa questão da comida afetiva de vó, né? Era o jeito que a avó demonstrava carinho, era o jeito que a mãe demonstrava quando a gente era criança, né? É todo esse lado afetivo em relação à comida. Isso, e a gente precisa, não digo, gente, parar, né, com isso, não, mas diminuir ou perceber quando... Isso, é perceber por que isso acontece, quando acontece. Às vezes, eu parei com o açúcar já faz 2 anos, eu acho. Os primeiros 30 dias foram maravilhosos. E foi quando eu descobri que eu era uma fraude. Porque os meus picos de energia, de produtividade, de trabalho intenso aconteciam assim que eu tomava um cafezinho doce. Aí, na sequência, aquele cafezinho perdia o efeito, a minha energia... Deixa eu te dizer, então, o que é que acontece. O que acontece quando a gente tem esse pico? É por causa da glicose, né? A glicose, ela é a energia do nosso cérebro. Assim como se fosse ali o combustível do carro. Então, quando a gente consome... Então, durante o dia, a gente consome vários alimentos com diferentes níveis de glicose, né? Que a gente costuma chamar ali do índice glicêmico alto e o baixo. Então, quando a gente consome um alimento com índice glicêmico muito alto, ele é um alimento que ele vai entrar na tua corrente sanguínea e vai te dar um pico de glicose muito alto, muito rápido. Então, vai te dar essa sensação de energia. E tu vai ter essa falsa sensação de que, nossa, o açúcar me dá muita energia. E é só que isso aí vai durar 20, 30 minutos. Logo depois disso, a tua glicose vai cair drasticamente. Aí, a hora que ela cair, é aquela sensação que a gente tem do cansaço, daquela moleza, daquela fadiga. Então, geralmente é isso que acontece. E durante o dia, Daiane, acontecia os picos, eu percebia e tomava outro cafezinho, porque o cafezinho no trabalho está sempre pleno à disposição, né? Ninguém consegue deixar a cafeteira vazia, né? Terminou, passa outro. Só que o arrebatamento do cansaço, a finalização, o final, o grande finale desse dia intenso de altos e baixos era a dor nas costas, dor nos braços. E aí eu achava que eu não estava preparada para desenvolver aquele trabalho, quando na verdade era só uma disfunção ali na minha alimentação durante o dia. Exatamente. Olha que loucura! Aqui, deixa eu ver, o Jean, eu acho que falou mais alguma coisa. Não, a Daia. Mas temos um probleminha. Gosto muito de usar extrato de tomate. O que eu poderia fazer para mudar? Extrato de tomate a gente não tem problema nenhum. Dá uma olhadinha sempre nos rótulos. É sempre o que eu indico, né? Dá uma olhadinha no rótulo e lê a lista de ingredientes. Geralmente o extrato de tomate ele é puro. Ele é só tomate. Então, o que eu não recomendo é usar molho de tomate pronto. Porque se tu der uma olhadinha ali na lista de ingredientes, vai ter milhares de aditivos, conservantes e coisas assim. Quanto mais tiver nomes que tu não sabe ler, aquele monte de nome que tu não consegue nem ler, não compra. Porque o que menos tem ali é alimento. Então, o quanto mais puro, quanto menos ingredientes tiver, melhor vai ser. Sempre. Sempre vai ser. Então, o extrato de tomate ele é um alimento bem tranquilo, porque geralmente ele tem só tomate. Ah, perfeito. Esses dias eu encontrei até um vidro de tomates descascados. Mas aí, como tá em conserva ali também, eu também fico com o pé atrás, sabe? Mas dá uma olhadinha. Sempre dá uma olhadinha ali na questão dos ingredientes. Mas geralmente esses tomates pelados, esses assim, o extrato, a passata, que tem um também que tem o nome de passata, eles são mais puros. Sim. O molho de tomate, daí ele já não é melhor fazer em casa. Interessante, muito interessante. E na verdade é simples, né? Só descascar o tomate ali, bater no liquidificador, fazer um molhinho bem saudável, botar um pitadinho de sal e até um tempero que a gente gosta in natura. Facilita a vida. Perfeito. A gente congela ali e vai ter sempre. Então vamos lá, vamos continuar aqui conversando com o pessoal para a gente aproveitar nossa especialista. Eu passo o dia todo tomando café preto, mas agora sem açúcar. Sim, e tchê,
Deixa eu te contar. Tirei o açúcar da minha rotina e percebi que eu nem gostava de café. Eu só tomava o café por causa do açúcar que ia. Então, olha, descobertas profundas aí. Vamos passar para o próximo aqui. Um cafezinho é bom, né? De vez em quando eu dou uma beliscadinha lá, mas agora a xicrinha é desse tamanho. É 2 golinhos. Vamos ver. Quanto tempo o corpo costuma levar para iniciar a mudança? Tanto para engordar, porque estamos nos excedendo, quanto para emagrecer, porque estamos reorganizando. Ah, entendi. Vamos dizer que hoje a gente olhe para o nosso prato e perceba essas orientações que a Daiane está dizendo. Quanto tempo o corpo leva para começar a apresentar algum sintoma de energia alta, de produtividade mais elevada? Porque às vezes o corpo precisa de um detox, né? De um tempinho assim. Com certeza. A gente tem muita exposição, né, de muitas coisas externas. Coisas, às vezes, a que a gente nem presta atenção, nem para ter consciência, que nem os próprios conservantes, os próprios agrotóxicos que a gente consome, a gente lava, mas não sai. São várias coisinhas que vão interferindo, né, que além da alimentação, o nosso corpo vai absorvendo e aí vai prejudicando. Se a gente não tem uma alimentação boa, aí piora, né? Mas em questão, assim, de mudança no teu corpo, em uma semana tu já começa a sentir. Uau! O que vai acontecer se tu entrar num processo de emagrecimento? Até tem uma pessoa que está aqui ao vivo, que ela está fazendo o meu método de emagrecimento, e ela pode dizer isso, que os primeiros 3 dias são os mais difíceis, né? É o momento que tu tem dor de cabeça, porque o teu cérebro, ele luta contra ti, né? Às vezes ele é o teu pior sabotador. Ele vai dizer assim, não, olha só, alguma coisa tá errada. Pode voltar a comer, porque eu não tô me sentindo bem. Então, tu começa a ter dor de cabeça, tu começa a ter uma leve tontura, alguma coisa assim. Mas é persistir. Isso é o início, é só o teu corpo se adaptando. E na primeira semana, tudo já se normaliza e tu começa a sentir já os benefícios. Tu começa a sentir a questão do teu intestino funcionando melhor. O teu sono já começa a melhorar também. A tua energia também já começa a melhorar. Então, é super rápido. E a mesma coisa é a questão do engordar. Tu vai notar que se uma semana tu ficar comendo só embutido, só açúcar, só fast food, o teu corpo já sente. Já vai notar a diferença da tua baixa de energia. É muito incrível. É bem pouco tempo. A gente precisa de pouco tempo mesmo para o corpo se adaptar. Eu posso fazer um exercício que eu fiz ontem na turma da mentoria, ontem à noite, e que eu acredito que vai dar uma percepção muito legal para as pessoas sobre como a mente se comporta com o novo, com uma nova apresentação de alimentação e de cardápio. Quem estiver assistindo agora, cruza os braços. Cruza, normal, como vocês costumam cruzar, assim. Cruzou? Todo mundo cruzou? Vocês não vão digitar, lógico, né? Estão com os braços cruzados. E agora, eu quero que vocês descruzem ao contrário. Sabe? Descruzem e cruzem ao contrário. Aqui, ó. Eu nem sei fazer isso. Ó. Eu já fiz esse exercício assim. E ele é super difícil. Exato. Essa posição ao contrário aqui que nós estamos é como a mente se sente. Não está errado a gente cruzar ao contrário, mas não é o padrão, não é como a gente costuma fazer normalmente. Então ela vai apontar aí, gente, isso aí está errado, vamos cruzar. Exato. É como tu coloca uma alimentação, um suquinho natural ao invés do refri, um pedaço de fruta ao invés de um pedaço de doce. Quando tu começa a fazer essas mudanças, a tua mente vai apontar no teu paladar que aquilo não está bom, não está saboroso o suficiente, que aquilo não vai te completar a tarde inteira. Exatamente. E aí tu acaba fazendo péssimas escolhas. Então, vai haver um desconforto sim, gente. É natural. Como toda mudança, né? Toda mudança gera um desconforto. E se não gerar um desconforto, não tá certo. Mas quando a gente fala que gera um desconforto, a gente fica muito na base do então vamos ver o que vai ser de estranho. É isso, gente. Cruzem e descruzem o braço ao contrário aqui que vocês vão perceber como a mente se sente. É esse incômodo que fica o dia todo, né, cutucando a gente, que vai ser o nível de dificuldade para implementar um hábito novo como o da alimentação. E o que não pode acontecer é no primeiro desconforto que tiver, é desistir. Não, muito mas eu tô me alimentando assim
Mas hoje eu tô com dor de cabeça, eu me senti mal e tudo. Não, amanhã eu já vou voltar a comer porque isso aqui tá me fazendo mal. Então a gente tem que lutar com esse desconforto para que realmente tenha resultados de mudança. E desculpas que a gente usa, né? Amanhã tem uma reunião importante, eu não posso estar me sentindo assim. Exatamente. Eu não vou fazer exercícios porque eu estou me sentindo assim. A gente começa a degringolar outras coisas, né? Com certeza. Vamos lá. Lili está falando. Já tentei diversas vezes emagrecer de forma convencional, com a Nutri e dietas, nunca tive sucesso. Nosso corpo sempre vai querer voltar ao peso que ele se encontrava. Isso! E é por isso que a Daiane foca em comportamento. E não só na dieta em si, que era o que a gente estava falando antes, né? Sobre a gente dedicar, colocar nossa expectativa na ferramenta, quando na verdade é a técnica que tu usa, é a tua mentalidade que tu desenvolve para fazer com que tu faça boas escolhas. Todo mundo tem sempre duas opções, pelo menos. Ou de tomar água ou de tomar um refri. Ou de não tomar água. Todo mundo sempre tem opções. A questão é a mentalidade que tu desenvolve que te faz escolher. Claro que o exercício físico complementa muito o emagrecimento e a boa forma, mas só a dieta já é a metade do caminho. Tu imagina dividir aqui, ó, isso aqui tudo é alimentação. Então, se tu diminui aqui e não compensa na atividade física aqui em relação ao consumo de calorias, eu consumo metade das calorias e treino só um pouquinho. Então, se tu decide que não vai te alimentar tão bem assim, tu vai ter que compensar aqui no gasto calórico. E isso é muito mais complicado, muito mais difícil. Eu prefiro fazer meio a meio. Porque daí eu posso comer até uma coisinha que eu gosto, né? E não preciso, né? Não preciso penar treinando. E o que Gente, que muito acontece, bem-vinda. né? Que nem ela comentou, né? Que ela já tentou várias maneiras. Isso tudo também vai da forma da abordagem do nutricionista, né? Nós temos diversos tipos de profissionais e cada profissional segue uma linha, cada profissional aborda de uma maneira, né? Então, pode ter sido isso também, pode ter uma questão de falta de identificação, talvez dela com o profissional, uma falta de entendimento do profissional em relação ao que ela está passando. Então, são várias maneiras, né? Eu gosto muito de trabalhar com comportamento, por causa disso, porque o comportamento, ele é a chave de tudo. Só que também tu tem que trabalhar em cima da rotina da pessoa. Tu tem que trabalhar em cima dos hábitos que ela tem. Tu tem que ver o que acontece na vida dela para que tu possa ajudar ela a ajustar, para que tu possa ajudar ela a organizar. Não adianta eu chegar ali e dizer para ela assim, a partir de hoje não vai mais ser assim. Se ela não consegue. Então, tem que ser um acordo mútuo entre o profissional e o paciente de como as coisas podem seguir. São acordos que a gente tem que fazer de acordo com a rotina da pessoa. Também não posso chegar e mudar a rotina dela toda. Exatamente. E aqui a Lili está falando, ó, é Lili ou Lili? Eu gosto de Lili, tá? Estou me preparando com um time multidisciplinar para realizar a cirurgia bariátrica. Isso é fantástico, Lili. Muitos parabéns, porque precisa ter muita coragem e muita força de vontade, muita energia para tomar essa decisão. Então, isso é um sinal forte de que tu vai conseguir, já conseguiu tomando essa decisão, mas que também é capaz de manter. Então, se tem um time aí por trás dessa atividade, dessa mudança que tu vai fazer, é muito provável que também tenha inserido aí algum nutricionista especialista em comportamento ou um psicólogo, quem sabe, que vai te desenvolver nisso. Porque vai muito de como a gente enfrenta os desafios do dia. Quantas vezes, e eu trabalho com rotinas, com desenvolvimento pessoal já há um certo tempo, há alguns anos, e quantas vezes eu me pego no meio da tarde, trancada em alguma atividade que eu queria fazer, emperrada em alguma coisa que eu preciso de uma resposta de alguém, ou que eu estou com dificuldade para desenvolver aquilo, num grau de dificuldade maior, e penso em levantar e ir lá pegar um docinho. Quando, na verdade, eu estou só me justificando, eu estou só tentando procrastinar deixando exatamente. Aquele desafio para depois. Então, a gente precisa, e eu acredito que seja uma dica muito legal que a gente possa deixar, porque faltam 10 minutos para a gente terminar. Uma dica muito legal que a gente possa deixar aqui é como perceber que a gente está fazendo péssimas escolhas. Daiane, existe um jeito, uma fórmula de perceber assim, ó. Por exemplo, eu percebo que no meio da tarde eu não sinto fome. Isso é o meu comportamento normal, porque quando estou muito feliz, eu nem me lembro de almoçar, para falar a verdade.
Então, quando o meu apetite aparece no meio do dia, muito maluco assim, é porque tem alguma coisa errada. Que formas a gente pode ter de entender quando a gente não está no caminho? Quando tem alguma coisa que está desvirtuando e que a gente pode dispensar na comida? O que a gente precisa entender é saber identificar o que é fome física do que é fome emocional. A fome física, ela é fisiológica, né? Ela é do teu organismo. A gente tem que comer para poder viver, para poder se manter. E a fome emocional, ela vem quando é para suprir alguma coisa. Quando é para suprir alguma necessidade, uma ansiedade, uma procrastinação, né? Hoje, o comer, ele também serve para procrastinar. Então, eu tenho uma ferramenta que eu trabalho com as minhas pacientes. Até se alguém quiser depois a ferramenta e quiser me mandar um direct, eu posso enviar essa ferramenta, porque ela é comparando a fome física da fome emocional. Uhum. Eu tô sentindo isso agora. Tá, mas isso realmente é fome? Ou eu posso parar e analisar e isso é só uma fome emocional e eu posso sair e fazer outra coisa? Eu posso desvirtuar. Então, é uma questão de ter consciência, de naquele momento parar e analisar. Que nem tu comentou. Tu já conseguiu entender que em certos momentos tu tem essa vontade do doce, mas é por uma procrastinação, por uma coisa assim. Então, eu consegui se entender. Uma das coisas que eu trabalho muito também é a questão do autoconhecimento. Né? Se não existir o autoconhecimento, tu não vai conseguir lidar com certas coisas. Então, tu tem que começar analisando. Senti isso agora, vou parar. Não vou comer. Eu vou parar e vou analisar o que eu tô sentindo. E aí, a partir disso, eu vou tomar a decisão. Eu vou comer ou não? Eu tô com fome mesmo ou é só para suprir alguma coisa? E o desafio aí que tu tá trazendo, Daiane, eu achei interessante que a gente precisa segurar o impulso de passar a mão em alguma coisa e começar a comer para parar um minutinho para analisar. Sabe? Esse um minutinho para analisar aí já vai fazer a gente respirar um pouquinho, oxigenar o cérebro, sabe? Fazer aquele 1% a mais por nós. Não 1% a mais pelas atividades do dia, pela rotina que tem que ser, né, não fazer e gerar resultado. Isso, mas por nós, a gente tá um minutinho que a gente reserva para se autoconhecer e aí sim tomar a decisão de consumir ou consumir o quê, né? Para tapar aquela necessidade momentânea. Existe algum alimento? Eu falei nos stories lá que eu ia falar do meu teste do brócolis, mas eu quero saber da Daiane se existe algum alimento específico que remeta à produtividade, que possa melhorar isso, ou boas escolhas que a gente possa fazer durante o dia, que ajude a gente a ter um dia com mais resultado, mais energia. É importante a gente consumir o açúcar com moderação, né? Não vai deixar de comer muitas vezes? Não vai, mas consumir com moderação. O que conseguir trocar de farinha branca por farinha integral, isso já vai ajudar muito. Grãos adicionados também. Eu não gosto do arroz integral. Mas sabe, tu come um arroz branco e coloca uma colherinha de linhaça. Coloca uma colherinha de semente de abóbora, sabe? Coloca na tua salada. O ômega 3, os alimentos ricos em ômega 3, eles são muito importantes nessa questão da produtividade. Porque o ômega 3, ele faz com que a gente tenha uma maior produção de mielina, que é uma membrana que envolve os nossos neurônios e que ajuda na nossa produtividade. Então, é muito importante. A gente consome pouco ômega 3, né? Geralmente, na nossa alimentação, ali, a gente consome pouco ômega 3. Então, também entra na questão ali de, às vezes, é necessário suplementar para que a gente tenha um desenvolvimento melhor. Então, sardinha, atum, frutas vermelhas, folhas verdes escuras. Uma alimentação quanto mais variada e mais colorida, a gente vai ter todos os nutrientes que a gente precisa. Perfeito. E aí entra uma nova superação, que não é nem só fazer a escolha, é saber que nem sempre se está no mercado disponível, com um preço acessível, mas procurar os lugares aonde vende esse produto. Né? Tem muito produto fechadinho, industrializado ali, mas também tem muito produto natural, a granel, né, que a gente encontra, que pode comprar aquela porçãozinha para experimentar. Uma vez eu comprei proteína para fazer almôndega, e eu nunca mais comi porque não soube fazer. Então, existe aí também um
um comportamento por trás disso, de como tu te prepara para fazer. Às vezes a gente compra um monte de coisa lá, agora eu vou mudar. Aí limpa o armário, bota um monte de coisa nova no armário, e aquilo ali começa a não fluir, aí tu vai no mercado, compra alguma coisa, né, separadamente, e não engrena. Então, decidam, tomem a decisão de fazer essa se permitir, mudança, né? e entendam o seu comportamento. Se permite experimentar algo novo. Se permite comer o mesmo alimento de várias formas diferentes. Às vezes, eu não gosto de cenoura, mas eu como cenoura sempre ralada. Tá, mas quem sabe tu tenta comer a cenoura de outra maneira, corta de outra maneira, tempera de outra maneira, né? Isso também é bem importante. Às vezes as pessoas se limitam muito com a questão de eu não gosto desse alimento, mas ela nunca tentou comer o alimento de outra maneira. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta difícil agora, tá? Tudo bem eu comer um bolinho de cenoura sem calda? Faz algum efeito aquela cenoura que a gente coloca? A banana que vai no bolo de banana? Faz alguma diferença isso? Porque vai açúcar e vai farinha igual. Entra naquela questão do pico de insulina que tu vai ter e não vai... A menos que, né, faça aquele bolinho de banana integral que vai com aveia, que a gente consegue bater a banana ali que adoça. Aí sim, aí ele é um alimento extremamente nutritivo, é uma coisa que vai te ajudar na tua produtividade, vai te ajudar ali na tua energia do dia. Mas os alimentos com farinha branca, com açúcar, eles entram naquela mesma questão ali de te deixar com aquela sensação de cansaço. E proporcionalmente vai mais farinha e açúcar do que cenoura, né? Então acaba que anula um pouco. A cenoura ali, se tu for calcular o que vai de cenoura num bolo inteiro que tu vai comer em cada porção, é mínimo. Exatamente. É verdade, mas é verdade. Eu pode comer, de vez em quando né? me enganava. É aquela coisa, pode comer às vezes, né? Porque não precisa também ser nada tão restritivo assim, a gente não precisa viver num mundo que a gente não come nada do que a gente gosta, mas é aquele negócio, a gente pode comer de tudo, mas não tudo numa vez só. Isso, o excesso em qualquer coisa nessa vida, né? Um sentimento em excesso, bom ou ruim, uma atividade, uma coisa que as pessoas pecam, e eu também já passei por essa fase, e hoje, né, acabei encontrando a receita, a gente decide fazer alguma coisa e é drástico naquilo que está fazendo. Eu decidi começar a atividade física, eu vou fazer academia. Aí vai pra academia, fica 2 horas, volta toda dura, e demora 5 dias para voltar, e a lembrança que tem é da dor. Então vai sem vontade, porque sabe que vai sofrer. Então, e vai quando acabar a gente vai pra academia... Né? Vai chegar um momento que tu vai acabar desistindo, porque aquilo ali não tá bom. Só tá te trazendo sentimentos ruins. É a mesma coisa a dieta restritiva. Se tu fizer uma dieta extremamente restritiva, aquilo ali vai começar a te trazer só desconforto, vai te trazer mau humor, né? Vai te trazer muitos sentimentos ruins, e não vai levar muito tempo para falar, isso aqui não é para mim, vai chutar o balde, e vai chutar o balde tão longe que depois você não vai conseguir nem buscar ele. Não vai mais querer falar sobre se alimentar bem. E daqui um pouco a Lili, se ela estiver ouvindo a gente ainda, se ela ainda conseguiu ficar na live, daqui um pouco é isso, Lili, que está acontecendo contigo. De tu tá sendo drástica nas mudanças, e essa atitude 880, que nem a Kellen falou, acaba fazendo com que tu não te mantenha consistente. Então, daqui a um pouco a gente fica pensando que o problema é a gente, quando na verdade são só as ferramentas que a gente está usando ali, a dieta que foi determinada, que foi muito drástica para que a gente conseguisse manter. E isso é assim na vida. Vamos dizer que eu vá estudar para um concurso, ou vai começar a empreender. Eu não consigo fazer isso 24 horas por dia e manter em longo prazo. Eu preciso ter rotina, ter doses saudáveis daquilo na minha vida para poder ter uma memória positiva para voltar a fazer. Porque senão fica muito difícil, de fato. E na alimentação é a mesma coisa, né? Entra aquela parte que a gente comentou lá no início, da alimentação, ela é muito afetiva. Então vai ter uma comemoração, vai ter um jantar em família e tu não vai participar porque tu tá fazendo uma dieta restritiva. Vai ter uma festa de um amigo e tu não vai ir porque lá vai ter só comida que tu não pode comer, porque se eu comer eu vou engordar. Aquilo vai começar a te gerar um sentimento muito ruim, né? Vai te gerar um sentimento de ansiedade que vai acabar acarretando outras coisas, outros problemas de saúde e vai te fazer entrar num ciclo. Então, as restrições, geralmente, elas levam a transtornos alimentares. Então, isso é uma coisa também que tem que prestar muita atenção.
As dietas restritivas demais, elas podem te levar futuramente a uma compulsão alimentar. Então, Uau, é olha só algo quanto é sério, para né? se analisar bastante. Bom, então, só falando rapidamente aqui para a gente ir para os finalmente, porque já é quase 1 hora, passou muito rápido a nossa conversa. Muito. Enquanto a gente está conversando, vão deixando as perguntas aí. Vou falar um pouquinho sobre o brócolis. Eu tive ainda faço testes, né? Mas eu tive um período de testes de alimentação para entender que tipo de alimentação o meu organismo, porque cada um é diferente, o meu organismo se adaptava mais para ser mais produtiva, para ser mais intensa durante o meu dia, mas sem esses gatilhos do açúcar, do café, para que eu pudesse fazer isso de forma mais natural e orgânica. E aí, o brócolis é um dos alimentos que são topo da lista em produtividade. Gente, o brócolis realmente, ele traz um benefício para a energia da gente muito bom, mas ele é 0,01%. Porque se só tiver ele e tu tiver dormido 5 horas essa noite, não tiver tomado café da manhã direito, não adianta nada comer brócolis. Exato. Sabe? Ele não vai ser É um milagre conjunto, que a gente procura. Isso, então, claro, o brócolis ele tá dentro dos verdes, ele é muito rico nas vitaminas, que tu falou também, né? Inclusive, e agrega muito. Um alimento leve para a gente ter uma tarde produtiva, funciona. Mas só ele, sozinho, vou comer brócolis o dia inteiro agora, né? E vou trabalhar até meia-noite. Não. Nada isso não vai dar certo. Isoladamente então, funciona, né? Tudo é sempre um conjunto. Então, assim como na alimentação, na tua área também. Não adianta tu aplicar uma ferramenta com uma pessoa ou uma coisa só e achar que a vida vai mudar. A gente precisa entender que tudo é um conjunto, né? São várias coisinhas pequenas unidas que vão fazer as coisas se desenvolverem. Exatamente. E a produtividade, Daiane, só para a gente ir para o encerramento, ela é hoje um estilo de vida. Tu não consegue, do jeito que tu faz uma coisa, tu faz todas. Tu não consegue cuidar só da tua alimentação e não cuidar não inserir atividade física no teu dia. Tu não consegue se manter produtiva só no trabalho. Tu precisa também, chega em casa com aquela imersão de produtividade ou com aquela energia e organiza a casa nesse nível. Distribui as atividades durante a semana, tu começa a pensar com estratégia quando o teu corpo físico está bem. Isso reflete também na tua mente. Então, essa produtividade acaba sendo um estilo de vida. Tu adota a produtividade para ter em tudo. Tu consegue ter uma rotina de sono produtiva. Porque tu pensa assim, não, vou escurecer bem o quarto, vou tomar um chazinho de camomila antes de dormir, já vou me preparando, vou fazer uma leitura. Tu já começa a levar essa produtividade para todas as atividades do teu dia. Então, a alimentação ela é a base. É basicamente o cerne, que é o que mantém a gente em pé, é o que mantém a gente produzindo, funcionando. E a partir desse hábito, dessa estratégia alimentar, desse autoconhecimento, é que a gente vai desenvolvendo os próximos passos. Que a gente vai também sendo estratégico na hora de ir no mercado, na hora de fazer o rancho das escolhas, na hora de escolher até o lugar onde tu vai comprar, as marcas que tu tá colocando na tua mesa, né? Guria, esse mundo é vasto e maravilhoso quando a gente fala de produtividade. Vamos ver o que a Karen escreveu, então. O meu fone tá caindo direto, gente. Vocês veem, às vezes eu, né, de goleira aqui do meu fone. E também, qual o padrão que está se comparando? Uma mulher que não tem o biotipo de vestir 36 jamais irá alcançar e se alcançar, ficará virada em osso. Tem que se conhecer e se sentir bem consigo. E nós temos, com base no que tu tá dizendo, a inteligência artificial, que agora tu bota uma foto lá e ela te emagrece 20 quilos e tu fica linda, maravilhosa, cheia de filtros e aí tu começa a acabar com a tua vida porque precisa ser daquele jeito. Então vamos terminar com isso, né, gurias? Essa questão de rede social e de comparação, ela acaba sendo um grande problema também na questão de corpo, né? Exatamente. Isso, sem querer, acaba afetando o nosso comportamento. Porque a gente quer ser como, a gente tem que parecer como... né? A gente tem que respeitar o nosso estilo de vida, o nosso biotipo. Não tem como a gente querer ser que nem a blogueira que aparece ali no Instagram. Porque isso não existe.
Até cada um tem a sua rotina, né? Cada um tem a sua vida. Então a gente tem que saber respeitar. E isso não pode gerar uma frustração. Muitas vezes isso acaba gerando uma frustração muito grande e aí entra de novo, né, naquele ciclo das dietas restritivas, das compulsões, aí acaba desistindo e entra todo aquele ciclo vicioso que a gente comentou antes. Eu gosto muito de falar nas minhas palestras sobre a digital. Quem estiver assistindo agora, dá uma olhadinha no teu dedão, né? Tem uma digital aí no teu dedão. E em nenhuma parte, em nenhum momento, em nenhum tempo antes de ti, houve alguém como tu e depois nunca haverá. Então, se a gente é tão único assim, em dons, em personalidade, em gostos, em características, por que nós não seríamos também na nossa, nas nossas escolhas e na nossa, como ela perguntou ali, quanto tempo demora para fazer efeito, né, essas mudanças. Eu acredito que cada pessoa, por ser única, justamente por esse motivo, acaba tendo resultados diferentes conforme as aplicações. Então, pensem na unicidade de vocês, não só nos resultados que vocês esperam, porque às vezes a gente olha para o outro e diz, ai, mas ela conseguiu tão rápido, por que eu não consegui? Vocês são únicas, cada um tem seu tempo, e é ser essa única pessoa em toda a história do planeta que faz a gente tão especial. Então, não se chicoteiem. Por isso que a nutrição tem que trabalhar a individualidade de cada um. Não adianta a gente fazer a dieta da coleguinha, a dieta que a amiga fez, a dieta que postaram no blog. E é como tu comentou agora, mas como é que ela conseguiu tão rápido e eu não? É a questão da individualidade. A gente precisa realmente trabalhar muito isso, as pessoas precisam entender, né, que a nutrição ela tem que trabalhar essa questão da individualidade de cada um, da rotina, dos hábitos, de como cada pessoa se comporta. Exatamente. Então vamos lá. Último, então, comentário aqui para a gente fazer a finalização sim, eu tenho um problema, não consigo... deixa eu puxar aqui que eu não estou lendo. Não consigo, eu acredito em engordar, mas quando tiro uma foto, socorro, aí entre as minhas frustrações. Muito cuidado. Essa mentalidade que a gente precisa dar uma ajustada para que tu consiga, de fato, levar a tua mudança longe. Tá? E posso te dizer assim, eu sei que é difícil. Eu sei, eu estou numa fase, na minha idade, que sim, também tenho dificuldades, às vezes, de ter essa consistência, essa constância, essa frequência toda na alimentação, mas eu te digo que é possível, tá? Muita gente consegue e só tu, com o teu domínio próprio, vai conseguir. Eu não tenho dúvidas disso, porque tu já tá determinada, tá? Então fica tranquila. É simples. A mudança, ela é simples, mas não é fácil. Assim, isso, as pessoas confundem, né? Exatamente. Assim como qualquer mudança que a gente vai fazer na vida. A mudar a alimentação, mudar teu estilo de vida, ele é simples. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Exato. Eu gosto muito de usar aqui na mentoria a analogia da trilha. Eu gosto muito de trilha, eu gosto muito de acampar, eu gosto muito de natureza. Então eu uso muito a analogia da trilha. E a mentoria que te leva a transformar a tua rotina, a trocar hábitos, a conquistar objetivos, e o objetivo é o próximo nível da tua vida, é a subir. Não é a descer. Então, exatamente. Sim, é difícil. Sim, é cansativo. Sim, tu vai dizer assim, eu não vou mais. Mas vai. Sempre dá para ir um pouquinho mais, tá, gente? A gente consegue. Todas nós conseguimos. A mulher tem uma força que desconhece. Como é que uma mãe, quando vê o filho em perigo, levanta um carro? Teve uma mulher nos Estados Unidos que o filho estava se afogando, ela nadou, resgatou o filho e voltou. E aí disseram para ela, uau, a senhora nada muito bem. Ela disse, eu não sei nadar. Como é que a gente encontra essa força quando precisa? Então encontrem esse motivo forte e coloquem como objetivo esse motivo emocional. E vão em busca dele como uma mãe vai buscar seu filho no meio do lago. Isso eu sei que funciona. Essa força. Tem que buscar, né? Tu tem que ter o teu objetivo muito claro. E eu sempre digo para minhas pacientes que tu escrever. O escrever, o tu colocar no papel, te traz muita clareza. Então escreve. Escreve o teu objetivo. Escreve por que tu quer aquilo, por que tu quer aquela mudança, o que tu quer para o teu corpo. E lê. Lê sempre aquilo ali. Lê sempre que te faltar força. Lê sempre que tu pensar em desistir.
Porque é ali que tu vai pegar a tua força de entender o porquê, o teu motivo. Tá difícil? Tá difícil. Mas eu consigo ir mais um pouquinho. Um exercício que eu faço nas palestras é a pessoa escrever mesmo. Como tu quer estar vivendo daqui a um ano? Eu vou acordar cedo, no detalhe. Vou acordar cedo, 6 horas, vou botar despertar o relógio. E vou dar uma caminhada na praça, depois vou voltar a pegar pão quentinho. Descreve a tua rotina. E é atrás dessa rotina que tu vai trabalhar durante um ano. É caçando essa realidade. Então, não é o bem que tu vai ter lá na frente. O bem é ferramenta, que nem eu falei para vocês. O bem é ferramenta. É a vida que tu quer viver. Então, se tu quer viver uma vida mais produtiva, com uma estética mais confortável para ti, né, em relação à aceitação, define isso e vai buscar. Não é uma opção. Vocês entendem que Exatamente, isso é decisão? não é uma opção. É uma decisão. Exato. Então, gente, a gente tem que encerrar, já é 1h10, a gente vai fazer 1 hora já aqui. A gente roubou o solzinho com café de vocês. Café sem açúcar, tá? Só para avisar. Quando as pessoas, para as pessoas te seguirem, que vão te assistir depois no YouTube, essa live vai ficar salva lá no YouTube, vou botar o link nos stories para vocês aqui no perfil. Como que faz, então, para, nesse período, continuar consumindo o teu conteúdo ou até comprar os teus produtos, Daiane? Pode me seguir lá no Instagram, @nutri.daianemercoles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que a gente não conseguiu responder aqui também na live, alguma dúvida que surgir depois, me manda lá no direct, a gente vai conversar. Se alguém quiser a ferramenta, aquela que eu comentei sobre a diferença da fome emocional, da fome física, me manda uma mensagem lá. E lá no meu Instagram, estou postando sempre conteúdo, sempre focado em mulher, né? Que o meu foco é trabalhar com mulheres. Estou desenvolvendo também um infoproduto. Então, logo em seguida, teremos um infoproduto aí também disponível. É só acompanhar lá no meu Instagram que eu vou postar todas as novidades. E também lá já está explicando também, tem um post explicando, né, como é o meu método de trabalho, o método que eu desenvolvi, os pilares que eu trabalho em cima do meu método. Mas qualquer dúvida que tiver, é só me chamar no direct que a gente conversa. Show, então tá combinado. Quem quiser saber mais sobre a mentoria Rotinas do Sucesso, tá no link da bio aqui. E eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque depois esse vídeo vai para o YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês conheçam. Lá no link da bio, ou no link aqui embaixo, tem uma aula gratuita, demonstrativa, para vocês entenderem tudo que a gente vai trabalhar durante todo o nosso caminho a subir, tá, gente? Da nossa trilha. Então, qualquer dúvida também estou à disposição. Fiquem à vontade para me chamar, porque eu quero que vocês voem, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês conquistem. E Daiane, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada pela tua disponibilidade em trazer essas informações, que às vezes a gente acaba não procurando porque não sabe que existe, ou não tem acesso, porque passa o dia correndo, o dia trabalhando, um dia focada e só consumindo, ao invés de parar e pensar. E parabéns para vocês que pararam e se importam com a saúde de vocês, por isso estão aqui. Parabéns. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo, foi muito bom, passou muito rápido. Então eu fico à disposição para uma nova live, para um novo encontro. Né? Se tiver algum outro assunto que tu queira abordar, pode me chamar e eu fico à disposição. Combinado. Gurias, vençam, vão atrás dos objetivos de vocês. Definam o que vocês querem para daqui a um ano, porque o ano não começa no ano novo. O ano começa quando a gente se dá conta que está nas nossas mãos transformar a nossa vida. Então, decidam hoje o que vocês querem viver. Comecem pela alimentação, conversem com a Daiane, entendam como fazer isso da forma correta e vá e vença, né? Tem aquela frase, vá e vença. Esse é o momento. Aproveite essa live para ser o teu ponto de partida. Tá bom? Daiane, comemora teu dia, que hoje é o dia da nutricionista. Parabéns. Muito obrigada por ter escolhido essa profissão. E estamos à disposição, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, que ainda temos sexta-feira de trabalho.